uma preferência para o pagamento de precatório? A prioridade de pagamento de precatórios, de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, prevê uma condição especial para algumas categorias, e é isso que eu vou te explicar neste momento. É importante considerar que, por ente federativo, se entende tanto quanto o município, o estado ou a União, e o pagamento desses títulos públicos acontece conforme um cronograma do responsável pela dívida. Então, a prioridade de pagamento de precatórios envolve questões que permitem que alguns credores recebam primeiro. Por exemplo, gente, se um precatório federal ele foi expedido em 2 de março, um exemplo, tá, de 2023, e incluído na LOA, então terão de ser pagos até o dia 31 de dezembro de 2024. Porém, após essa data, o pagamento ele acontece no ano subsequente, ou seja, no próximo ano, então ele precisa estar na fila, né, o seu precatório precisa estar na fila de pagamentos dentre o valor estipulado pelo governo federal como limite. E a emenda constitucional de número 94 do ano de 2016 dispôs que os credores originários ou por sucessão hereditários, né, que são os créditos partilhados decorrentes aí de herança, que essas pessoas que completem 60 anos de idade sejam pessoas com deficiência ou portadores de determinadas doenças graves, terão prioridade também no recebimento de seus créditos sobre todos os demais credores, podendo então receber o equivalente a 50 salários mínimos, caso a entidade devedora seja o Distrito Federal ou as suas autarquias, né? E 180 salários mínimos, caso a entidade devedora seja a União ou suas autarquias, dentre elas o INSS. Então, essa prioridade no pagamento de precatórios, ela leva em conta 3 grupos que se organizam de modo preferencial dentro da fila de pagamentos, tá? A qual aí constitui em pagamentos prioritários, porque após a aprovação da PEC, essa Constituição, elas se organizaram da seguinte forma prioritária. Primeiro serão pagos os precatórios de natureza alimentícia, até 3 vezes a RPV, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária têm a partir de 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência. Depois, pessoal, são pagos os demais precatórios de natureza alimentícia até 3 vezes a RPV. E depois serão pagos os demais precatórios de natureza alimentícia, além de 3 vezes a RPV, e depois, por último, são feitos os precatórios de natureza comum. E temos também a superpreferência de precatório. É importante considerar que a prioridade no pagamento de precatório a idosos, né, onde obedece aí desde 2017 ao Estatuto do Idoso, que cria uma prioridade maior para as pessoas acima de 80 anos. Outro ponto é que, dentro da prioridade de pagamento de precatórios, a superpreferência, que determina aqui, pessoal, que os primeiros que possuem o direito a receber a esta quantia, né, neste cenário, são as pessoas que possuem algum tipo de doença considerada grave, os idosos também né, que eles possam entrar os idosos eles entrem em segundo lugar, e vale ressaltar que, assim como os portadores de doenças graves, os critérios para esse cenário seguem 2 panoramas. Por fim, em terceiro lugar, estão as pessoas, né, que têm aí PSD, são as pessoas com deficiência. E você pode acelerar o seu pagamento de forma prioritária dentro dessas normas a qual eu acabo de te explicar, e é necessário que você faça o preenchimento de um requerimento junto com o seu advogado, e também que você comprove essa prioridade, né? Se você tiver uma doença grave ou essa idade acima de 60 anos, né? Especificamente no caso de idosos, é necessário que tenha a comprovação que se dá ao apresentar um documento oficial que ateste a sua idade, como, por exemplo, o seu RG, e em outros casos, como doenças graves
ou pessoa com deficiência, é necessário a apresentação do laudo médico. Isso acontece através de exames clínicos, né, perícia, ou documento oficial que comprove a condição especial do requerente. Então, após a aprovação do pedido, aí a tramitação do processo, ela passa a ter uma identificação própria, onde a prioridade de pagamento do precatório ao idoso, ela terá uma evidência maior, a qual você entrará na fila de prioridade ou de super preferência. Então, pessoal, nosso conteúdo termina aqui. Espero ter lhe ajudado. Se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo. Tenha uma tarde abençoada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.